Mas a dificuldade aí é de duas ordens. Em primeiro lugar, nós realmente não temos uma elite intelectual qualificada para enxergar e compreender a situação do Brasil dentro do quadro internacional. Mas ele não tem nem mesmo ideia do quadro internacional. O que o pessoal pensa a respeito do mundo no Brasil é diretamente condicionado por dois elementos: a mídia americana, o New York Times, a CNN, e a mídia nacional. E, em segundo lugar, além, vamos dizer, dessa deficiência que é puramente negativa, existe a atuação de um fator ativo, é, que é a hegemonia esquerdista da mídia, a qual não vem de hoje, a qual existe no mínimo há 60 anos. Na mais modesta das hipóteses, 60 anos. Eu creio que já ter mencionado aqui uma publicação do Sindicato dos Jornalistas de São Paulo, chamada 60 anos de jornalismo, publicada na década de 80, onde estão lá todas as grandes figuras do jornalismo paulistano, e mais de 90% delas eram membros do Partido Comunista, ou de algum partido parecido, assim, tipo Quarto Internacional, alguma variante. Né? Então isso quer dizer que a história da mídia em São Paulo acompanhava, era exatamente a mesma história do Partido Comunista. As grandes figuras de um eram as grandes figuras do outro. Esse fator geralmente não é levado em conta. Quer dizer, as pessoas, mesmo que as que têm essa informação, não costumam levar em conta porque, ignorando o que é realmente o movimento comunista e tendo dele uma concepção paroquiana, caipira, tá certo? Não conseguem relacionar, vamos dizer, este predomínio dos comunistas da mídia com o conteúdo do noticiário. Eles acham que o sujeito comunista ou não é um profissional de imprensa, entre aspas, cuja função é divulgar os fatos. E cada um tem lá a sua opinião, né? Mas ele não vai deixar que a sua opinião modifique os fatos. Quando na realidade, vamos dizer, a essência mesmo da profissão jornalística é a seleção dos fatos. Não é isso? Como é que se faz no jornal? De manhã chega lá um funcionário chamado pauteiro, vai fazer a pauta é dizer, os assuntos que serão abordados na edição do dia, independentemente do noticiário internacional que possa vir pelas agências. Então, neste momento, você já faz uma seleção, depende do seu critério de importância. Esse critério de importância é geralmente baseado no quê? Nos outros jornais. Quer dizer, aquilo que os outros jornais vêm considerando importante, será considerado importante na elaboração da pauta, a não ser é quase impossível coincidência de que haja um pauteiro original que tenha lá suas próprias ideias e queira fazer uma coisa diferente. Coisa que eu nunca vi em 50 anos de jornalismo. Né? Um colega meu do tempo do Jornal da Tarde, que era um homem inteligentíssimo, aliás, era professor de filosofia na USP, era o Rolf Kuntz. O Rolf Kuntz dizia que os jornais praticavam autofagia. Um só publica o que os outros publicaram. Então, um leu o outro e repete, o outro leu um e repete. E isso ficou assim no Brasil, sobretudo depois dos anos 60, 70, quando a mídia foi sendo unificada. Quer dizer, o sindicato das empresas jornalísticas, ele adquiriu uma, como é que se diz, uma unidade de princípios maior, quer dizer, os vários donos de empresas de mídia discutiam, passaram a discutir as coisas mais constantemente, e fizeram uma série de acordos, inclusive políticos. Tá certo? E isso aí uniformizou os jornais no Brasil inteiro. Além da uniformização empreendida pelas próprias empresas, havia uniformização ideológica empreendida por membros da redação. No jornalismo existe uma grande circulação de profissionais entre todas as redações. O sujeito que faz uma carreira inteira num só jornal é uma raridade. Existe, mas eu creio que não passa de 5%. Então, o sujeito está hoje na Folha, amanhã ele está no Estadão, depois amanhã ele está na Veja, e assim vai mudando. E isto propicia também a uniformização. Vamos dizer, a direção ideológica do processo, é claro que ela existe, né? Isso quer dizer que o pessoal do Partido Comunista, por exemplo, dava certas instruções, onde, digamos, para prestigiar determinados personagens, seja da política, seja das letras, seja das artes, e negligenciar outros. Quando o partido baixava uma instrução, era do fulano de tal, não é para falar, como fizeram com Antônio Olinto. Antônio Olinto é um escritor brasileiro que tem seus livros traduzidos em mais de 30 idiomas, é
sucesso internacional. Quando chega na Romênia, tem lá uma biblioteca, Antônio Olinto. E durante 30 anos o nome do Antônio Olinto desapareceu da mídia brasileira. Depois voltou, já velhinho, voltou para o Brasil. E daí foi posto na academia, como uma espécie de prêmio de consolação. Mas a cortina de silêncio vigorou durante 30 anos. Isso é um fenômeno que tem que ser levado em conta. O meu próprio nome foi banido por iniciativa do Milton Temer, que era um dos luminares do Partidão. Do Olavo de Carvalho não se fala. Então, de fato, o nome desapareceu. Claro que de vez em quando apareceu uma coisinha ali, outra ali, mas totalmente desproporcional, né, com o tamanho da atuação que eu estava tendo e do efeito social que eu estava desencadeando. Né, se o sujeito saía na rua, só via cartaz, o Olavo tem razão, mas não saía uma menção a isso, né, em jornal nenhum, noticiário nenhum, TV. Isso é normal, isso é o procedimento da espiral de silêncio é esse. Então, as pessoas sabem que isso acontece, porém, continuam lendo jornais e vendo noticiário de televisão como sendo sua principal fonte de informação. Isso está diminuindo hoje, graças à internet. O pessoal se abriu mais para outras fontes, sobretudo para fontes diretas, e vamos dizer, a credibilidade da mídia no Brasil não passa de 5%. Mas esse 5% é importante, por quê? Porque é a elite. São os políticos, são os professores universitários, em suma, são as classes falantes. Tá certo? Então, em geral, o espectador do noticiário de TV, o leitor de um jornal, ele não faz a conexão entre os fatos que estão chegando para ele, tá certo? E a orientação ideológica que existe por trás. Não conecta uma coisa com outra. Ele não entende que uma publicação, um jornal, por exemplo, é um produto inteiramente programado, tá certo? Para, vamos dizer, impor uma certa visão das coisas. Essa visão não se impõe pela propaganda de opiniões. Isso é a coisa mais fundamental. Né? As páginas de opinião nos jornais são as menos lidas. Em geral, tem aqui uma coluna que é editorial, que é a opinião oficial do jornal, e tem do lado uma série de artigos assinados que são opiniões mais variadas, mas dentro de uma gama previamente escolhida. Não é isso? A imposição da visão se dá através da seleção do noticiário e da seleção, sobretudo, do critério de importância. Quer dizer, uma notícia pode ser publicada numa notinha de 10 linhas na página 15 ou pode ser manchete do jornal. Ela pode ter uma sequência, uma suíte, como se chama no jornalismo, ou não. Você pode noticiar a coisa uma vez e desaparecer. Ou pode continuar e aquilo virar uma espécie de um leitmotiv, um tema recorrente. Né? Como, por exemplo, os famosos crimes da ditadura viraram um tema recorrente. Não é isso? E mais recentemente, a corrupção virou um tema recorrente. Né? Se não quisessem, eles poderiam controlar isso noticiando só de vez em quando e sem relacionar uma coisa com a outra. Em suma, o jornalismo não é um traslado da realidade, ele é um produto planejado de antemão e que obedece, vamos dizer, a uma padronização bastante rigorosa. Não é isso? Então, até o tamanho das matérias é programado. Hoje se faz. Antigamente se fazia um jornal da seguinte maneira: cada repórter escrevia a coisa que queria, do tamanho que queria, e daí tinha um diagramador incumbido de fazer aquilo caber nas páginas. Né? Então ele tinha que fazer um cálculo centimetrário, quanto ia dar, e desenhar. Os diagramadores eram tremendamente inventivos naquele tempo. Depois, a partir dos anos 70, já foi adotado no Brasil um sistema americano onde a página é pré-diagramada. Né? E daí é o redator que tem que se esforçar para fazer a notícia caber no desenho que o diagramador concebeu. Por incrível que pareça, embora isso facilitasse o trabalho dos diagramadores, esse trabalho se tornou menos inventivo e não mais inventivo. Então os jornais começaram a se parecer terrivelmente uns com os outros, tá certo? E o estilo americano, que é aquele estilo limpo, tudo geométrico, arrumadinho, acabou por predominar sobre o estilo europeu, sobretudo italiano, francês, que eram páginas mirabolantes, desenhadas das maneiras mais inventivas. E, com isso aí, vamos dizer, tudo foi contribuindo para que o jornalismo se uniformizasse. E o fato de você copiar modelos americanos
ajudava ainda mais a camuflar a orientação ideológica subyacente. Isso aconteceu em todos os jornais brasileiros, sem exceção, jornais e revistas. Se você pega a revista Veja, não há nenhuma diferença entre a diagramação da Veja e a da Time ou da US News and World Report e assim por diante. Tudo vai ficando exatamente cada vez mais uniforme, e esta uniformidade ela basta para induzir no leitor uma sensação de normalidade. Então, existe uma rotina. As notícias acontecem durante o dia, durante a semana, e saem regularmente em tais ou quais publicações. Então, este fluxo de notícias que chega diariamente ao cidadão dá para ele a impressão de uma estabilidade epistemológica, por assim dizer, tremenda. Né? Então, vamos dizer, o tamanho que as notícias ocupam, por exemplo, dentro do jornal, é tido pela população imediatamente como um critério da sua importância. Se a coisa foi manchete 3, 4, 5 dias, então é tremendamente importante. E o pessoal não lembra de dizer o seguinte, peraí, mas isso aí não é um traslado objetivo da importância. Esta é a avaliação feita por um jornalista. Tá certo? Então, vamos dizer, o jornalista como mediador entre a realidade e o leitor, ele praticamente desaparece sob o anonimato das notícias. Então, quando sai lá uma matéria assinada, sei lá, João Pereira Coutinho ou Reinaldo Azevedo, você sabe quem falou, mas as notícias você não sabe. Né? Então, só dois tipos de matérias são assinadas no jornalismo. As reportagens, que não se referem a um fato, mas a uma coisa uma coisa mais durável, um fenômeno qualquer mais durável, e que ocupa às vezes página inteira ou 2 páginas inteiras, e os artigos editoriais, artigos de opinião. O resto é tudo anônimo. E esta parte anônima é a que pesa, porque ela é que dá o traslado da realidade. O resto é opinião. Então o sujeito imagina, se ele lê uma notícia assim, um assado na Folha, ele imagina que a mesma notícia, mais ou menos igual, está saindo no Estadão. E hoje isso é verdade mesmo. As notícias são selecionadas por um critério uniforme e até redigidas de uma maneira mais ou menos uniforme. Então, a impressão de estabilidade e de realidade que isso dá nas pessoas é uma coisa monstruosa. Não é isso? Na televisão acontece exatamente a mesma coisa, quer dizer, as coisas são recortadas para aparecer durante um tempo X, né, com uma voz Y, assim, 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 e diariamente aquilo retorna. E dizer, o jornalismo como forma-mente, o jornalismo como estrutura de interpretação da realidade, nunca é discutido, nunca. Isso não entra em linha de conta na preocupação da maior parte das pessoas. Elas partem do material trazido pelos jornais, esses materiais são os fatos, e daí, com base nesses fatos, nós desenvolveremos as nossas opiniões. Ou seja, na sua cabeça você cria uma divisão igualzinha a que tem a estrutura do produto. Aqui tem a página de opinião e ali tem as notícias. Né? E ora, é evidente que, na prática, é absolutamente impossível você redigir uma notícia sobre o que quer que seja se você não tiver alguma visão pessoal da coisa. Você mesmo vai selecionar de acordo com o seu critério e de acordo com as normas vigentes do jornal. Não é isso? Então, em alguns jornais existia durante algum tempo, pelo menos até, uma fórmula padrão para a redação. Tinha uma abertura com tantas linhas, depois tinha um intertítulo, depois tinha mais 10 linhas, depois outro intertítulo, mais 10 linhas, assim por diante. Então, você verá, se existe esta uniformização industrial do produto, industrial e gráfica do produto, e por outro lado existe também uma uniformidade ideológica na redação, então é claro, a imposição de uma certa visão das coisas é avassaladora e sem contraste. Não há quem diga não. Não há, por assim dizer, concorrência de conteúdo entre os jornais. Isso é importante. Eles não concorrem no conteúdo. Todos apresentam o mesmo conteúdo. Né? Eles têm lá os seus públicos tradicionais e tratam de mantê-lo, conquistá-lo por outros artifícios publicitários. Mas o conteúdo das notícias não tem nada a ver com isso. Mesmo porque os jornalistas, como eu disse, estão sempre mudando de redação em redação, e são sempre os mesmos que estão fazendo tudo. Então, isso quer dizer que
o pessoal, por exemplo, que vai estudar em universidade, você vai estudar ciência política, sociologia, etc., você já traz com você uma visão do mundo factual que já está inteiramente estabelecida. Não há como mudar. Né? Quer dizer, não há um processamento científico desta coisa para você poder investigar quais são, vamos dizer, os fundamentos daquela visão que está sendo apresentada. Quando se faz isso, é exatamente no sentido de reforçar a mesma visão, mediante uma falsa crítica. Então, por exemplo, você mostrar que o noticiário da Folha, do Globo, é condicionado pelos interesses da empresa. Eu digo, olha, os interesses da empresa interferem num jornal assim, em 5% no máximo. Eu trabalhei 50 anos no jornal, eu nunca recebi uma instrução do patrão para escrever isto ou aquilo, nunca. Isso é inteiramente decidido pela classe jornalística. Frequentemente o dono do jornal nem aparece lá. Mesmo aqueles que são jornalistas praticantes, por exemplo, eu trabalhei no Jornal da Tarde muitos anos, eu vi o Rui Mesquita uma única vez. Simplesmente não aparecia na redação. O Otávio Frias Oliveira, então, esse era uma raridade. Era uma figura mítica. Você via de longe. Então, quando se faz uma análise da empresa, se faz a análise pelos cânones marxistas tradicionais. Quer dizer, aqui existe uma classe dominante, existem os proprietários, existem os interesses de classe, e, naturalmente, o jornal deve refletir os interesses de classe. Então, se analisa por este lado. O que camufla a coisa mais ainda, porque você está vendendo um jornal noticiário inteiramente recortado por uma mentalidade comunista e ainda condenando essa mesma mentalidade por ser capitalista. Então, eu posso dizer que isto é um massacre informativo. E é isso que nós vivemos no Brasil há muito tempo. No Brasil, de maneira muito mais vasta e uniforme do que, acho que em qualquer outro país que eu conheça. Aqui nos Estados Unidos, você tem uma certa uniformidade nos jornais, mas não é tanto. E você tem sempre o fator rádio, que é a coisa mais popular, é o veículo mais popular, e que em geral se opõe à mídia impressa. Né? Em outros países também acontece a mesma coisa. Você vê jornais de direita, de esquerda, jornal conservador, cristão, protestante, etc. Aqui não tem, no Brasil não tem essas coisas. Então, graças a isso, a nossa visão, não só da situação nacional, mas sobretudo da internacional, é monstruosamente recortada e caipira. Isto é geral, 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 geral. E nunca se fez um estudo a esse respeito. Então, quando nós vemos fenômenos, por exemplo, como a ocultação do Foro de São Paulo por 16 anos, este fenômeno é mais importante do que tudo que o governo esteja fazendo. Você não pode esquecer o seguinte, que as decisões de um governo, as decisões do presidente da República, por exemplo, elas têm que ser discutidas no Ministério, depois passam pela Câmara dos Deputados, passam pelo Senado, cria um bafafá, tem uma discussão pública e no fim aquilo vira uma decisão oficial ou não. Mas aquilo que foi decidido pelos meios de comunicação está decidido e está feito e ninguém vai discutir e não volta mais atrás. Então isso quer dizer que esse pessoal tem nas mãos os meios de divulgar o que quiser e, sobretudo, ocultar o que quiser. Né? Então, isso quer dizer que, com uma visão padronizada dos fatos, que opiniões você pode desenvolver, se não aquelas que são compatíveis com essa visão dos fatos? É mesmo que seja, se eu sou contra, por exemplo, eu sou contra o aborto, eu sou a favor do aborto. Eu digo, bom, você é contra e a favor nos termos daquilo que foi noticiado, a partir, vamos dizer, do material disponível e, sobretudo, a partir do material indisponível. Quer dizer, aquilo que você não sabe não vai ser levado em conta na sua opinião. Não é isso? Então, nós vemos fenômenos no Brasil que, vistos um pouco de longe, se tornam assustadores. Por exemplo, vocês viram o número de matérias de imprensa, de livros, de programas de TV, de filmes que falam sobre a influência americana no golpe de 64. Assim, é uma imensidão, é um oceano. Qual é a base factual disso? Bom, existem alguns fatos que realmente aconteceram
E sabemos que eles aconteceram porque podemos confirmá-lo por outras fontes. Por exemplo, sabemos que o presidente Johnson mandou uma frota para ficar estacionada, nunca desembarcou no Brasil, e ela ficou ali por perto. Para quê? Bom, isso é uma obrigação constitucional do presidente americano, onde há uma ameaça de crise ou de guerra civil, ele tem que mandar uma frota para recolher os cidadãos americanos que estão em perigo. Foi isso que ele fez. Essa frota não interferiu em absolutamente nada no desenvolvimento do golpe. Nada, 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 nada. Não é isso? Sabemos também, existe o famoso telefonema do embaixador Lincoln Gordon ao presidente Johnson, dizendo: presidente, os militares aqui botaram os tanques na rua, o que nós fazemos? Daí o Lyndon Johnson responde: faça o que for necessário. Isso no dia 31 de março, quando os tanques já estavam na rua. Nós sabemos que o embaixador Lincoln Gordon acompanhou algumas discussões entre os generais, sabia que alguma coisa eles iam aprontar. Tá certo? Mas ele nem sequer se preparou para isso. Tá certo? Então, se o indivíduo, diante do fato consumado, pede instruções ao presidente, então é óbvio que ele não participou do planejamento das ações. Embora tivesse alguma informação a respeito, mas não sabia sequer a data em que as coisas iam acontecer. Por incrível que pareça, a gravação deste mesmo telefonema é apresentada até hoje como prova da intervenção americana no golpe de 64. Qualquer pessoa que você converse, sobretudo no meio universitário, se você colocar a coisa em dúvida, ela vai dizer: não, mas isto é óbvio, isto é fato histórico comprovado. Não há comprovação nenhuma, zero. É literalmente zero. Não há nenhum sinal de uma intervenção americana no golpe de 64. Zero. Daí as pessoas dizem: não, mas os Estados Unidos tinha firmas americanas, né? Tinha a Light não é americana, é canadense, financiando, por exemplo, movimentos de direita no Congresso. Eu digo: mas escuta, mas vocês estavam alimentando uma oposição no Congresso, o que é que isso tem a ver com o golpe militar, meu Deus do céu? Se esperavam agir através do Congresso, então, certamente, não era com o golpe militar que eles contavam. Né? Então eles citam, por exemplo, organizações, tinha o tal do IBAD, Instituto Brasileiro de Ação Democrática, tinha dinheiro americano, dinheiro da Light lá, né? De fato tinha, mas isso era uma ação dentro do Congresso, era propaganda política normal dentro da concorrência parlamentar. E, sobretudo, tem o fator que eu, há 20 anos, digo, bom, se os Estados Unidos interferiram tanto, se assim interferiram tanto, tinha que ter pelo menos um agente da CIA lotado no Brasil. Me deu o nome de um agente que estivesse lotado no Brasil. Até hoje, desde 1964 até hoje, quer dizer, meio século mais um dia, estou esperando o nome do tal agente e até hoje ele não apareceu. Em compensação, a participação da União Soviética, a ação da União Soviética no Brasil naquela época e desde então é totalmente ausente na mídia.